Existe uma grande diferença entre ler, ouvir, estudar, meditar, ter revelações da Bíblia. Sim, cara. Se você percebe essa diferença nos livros comuns, quiçá na Bíblia, que é um livro que vem durando, né, durante muito, muito tempo, e as pessoas não param de ler esse livro e não param de fazer cópia desse livro. O planeta, ele tem, em média, 7 bilhões de pessoas, e cerca de 2 bilhões dessas pessoas, um pouco mais de 2 bilhões de pessoas, professam a fé cristã. Então, nós imaginamos que a maioria dessas pessoas, ao menos, leem esse livro, que se ele não fosse tão fascinante, ele não prenderia tanto essas pessoas. As pessoas não teriam mudanças de vida tão forte através desse livro. Mas existe diferença entre essas dimensões que eu acabei de citar. E quando eu falo dimensões, são dimensões mesmo. E se você percebe essa diferença, você pode aplicar não somente na Bíblia, a qual nós vamos citar agora, mas você pode aplicar também essas diferenças em outros livros. Então, preste muita atenção, porque na última dimensão que eu vou citar aqui, possivelmente você não vai perceber em outros livros, assim como você vai perceber essa última dimensão na Bíblia e o que esse livro tão fascinante ele pode fazer se você realmente entrar, emergir nessa última dimensão. A primeira que eu quero falar para você é sobre a leitura. Leitura é o primeiro passo fundamental para você sair do ócio, da falta de conhecimento, para você começar a entender alguma coisa. Então, sem ler é muito difícil, porque sem ler você começa simplesmente a adquirir conhecimento de um conhecimento de uma outra pessoa. E é claro que a leitura você também adquire conhecimento vindo de uma outra pessoa, mas quando você não lê, você adquire conhecimento de uma pessoa que está bem próxima de você. Mas quando você lê é diferente. Quando você lê, você adquire conhecimento diretamente de uma pessoa que escreveu algo há 2000 anos atrás. Olha como é fascinante a leitura, olha como que a leitura ela é tão envolvente. Mas a leitura ela é o primeiro passo para sair do ócio, da falta de conhecimento. É necessário a leitura. E é bem claro, é bem nítido que nós lemos, mas também podemos ler sem prestar atenção naquilo que nós estamos lendo. Então, por isso que quando eu falo de dimensões, quando eu falo de níveis, pessoas podem ler a Bíblia e perceber a leitura como um livro histórico, por exemplo, e só ficar nessa parte da leitura, só ficar nessa parte dessa dimensão. Mas se elas se aprofundarem um pouquinho mais, elas vão perceber um nível diferente, elas vão perceber uma dimensão diferente. Então a leitura, ela é a primeira parte, ela é a primeira dimensão quando a gente entra nesse livro chamado Bíblia. A segunda que eu gostaria de falar para você é o escutar, o ouvir. Por que ouvir? Porque quando você lê, preste atenção nisso porque isso é muito interessante, quando você lê algo em voz baixa, você está lendo algo para o seu próprio subconsciente, para você mesmo. Quando você escuta alguém falar e você presta atenção naquilo, você está percebendo, você está usando outro sentido. Quando você ler em voz alta, na verdade você está usando mais de um sentido. Existe uma diferença muito grande entre escutar e ouvir. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa diferença, porque ouvir algo é como você ouvir um ruído, é como você ouvir um barulho. Por exemplo, nesse momento eu estou gravando esse vídeo e tem um pouco de ruído do meu computador, do cooler do meu computador, ele é bem notório, mas eu estou apenas ouvindo porque eu não estou prestando atenção literalmente no ruído, eu não estou prestando atenção nos detalhes. Mas quando você escuta, você para de fazer o que você está fazendo e começa a prestar atenção nos mínimos detalhes daquilo que você está escutando. Então, escutar a Bíblia é parar para prestar atenção nela. Então, quando você escuta alguém falando da Bíblia, você está parando para prestar atenção na profundidade que uma pessoa estudou aquela parte da Bíblia ou do próprio versículo da Bíblia, algo que você não tinha prestado atenção. Quando você fala
ela em voz alta, você presta atenção naquilo que você mesmo está professando e você pode estar também falando aquilo para você mesmo. Você pode estar pronunciando aquilo para você mesmo, você pode estar profetizando algo para você mesmo quando você fala em voz alta a Bíblia. Então, escutar, ele é o segundo nível. Primeiro você lê, depois você escuta, possivelmente escuta até da sua própria voz aquilo que você está lendo. Esse é o segundo nível. O terceiro nível que eu gostaria de falar com você é o estudar. Existe uma grande diferença entre você estudar algo e você ler algo. Quando você lê, nós acabamos de falar, você pode simplesmente passar pela leitura e você não prestar atenção nas entrelinhas. Igual um livro, você está lendo normalmente, você até prestou atenção um pouco na história, você sabe até o enredo, mas quando você estuda, você começa a prestar atenção para quem aquilo foi escrito. Qual é a finalidade? Você começa a ver os contextos, não somente relacionado à Bíblia, não somente os versículos, mas o que veio antes, o que virá depois, para quem, qual é a finalidade, qual é o propósito daquilo ali, qual é a cultura daquele povo, qual é a sociedade, o que aquele povo estava vivendo naquele momento. Estudar já é um outro nível, porque te faz imaginar o propósito pelo qual aquilo ali foi escrito. Ah, mas eu não posso fazer uma aplicação para a minha vida? É claro que você pode e deve fazer uma aplicação para a sua vida, mas quando você estuda a Bíblia numa profundidade, você começa a entender para qual finalidade aquele livro ali foi escrito, qual período, o que eles estavam vivendo naquela época. Você começa a entender cada vez mais a diversidade, o que eles estavam passando e como que Deus reagiu àquele problema que aquelas pessoas estavam passando. Então você começa a fazer um comparativo com a sua vida, porque se próprio Deus, ele ajudou aquelas pessoas naquela situação difícil na qual eles estavam vivendo, por que ele não pode ajudar você? Por que ele não pode te tirar da situação da qual você está vivendo agora? Então, estudar a Bíblia já é um nível mais profundo. Você começa a ter um entendimento maior do que simplesmente ler e passar os seus olhos por aquelas letras. Não, Deus pode falar contigo de uma maneira diferente quando você começa a entender a sociedade na qual foi escrita aquele livro. E o quarto nível que eu gostaria de falar para você é o meditar. Cara, meditar é você prestar atenção no agora. Prestar atenção no agora. Quando nós meditamos na Bíblia, quando nós meditamos em um certo versículo, já não é um nível de você pegar o contexto, você pegar um nível histórico, você pegar a sociedade para a qual foi escrita a Bíblia. Não, tudo isso tem importância. Claro, você vai pensar nisso também, mas meditar é você tentar achar nas entrelinhas e trazer aquilo para o agora. Você pegar um versículo daquele ali e começar a ruminar. Ruminar? Sim, ruminar. E o que é ruminar? Os animais que ruminam, tipo cavalo, tipo boi, eles pegam um alimento, no caso a grama, seja lá qual for, o alimento daquele animal, e eles jogam para dentro e jogam para fora, jogam para dentro e jogam para fora, mas com um intuito, com uma finalidade. Quando eles fazem isso, eles fazem com uma finalidade de retirar daquele alimento o máximo de nutriente possível. E aí faz toda a diferença quando a gente traz essa linha de raciocínio para o que nós fazemos com a leitura da Bíblia. No caso, da parte da meditação. Quando nós meditamos em um versículo, nós jogamos ele para dentro, jogamos ele para fora. Como que faz isso? Como ocorre isso? Parece loucura, mas não é. Presta atenção. Quando você pensa naquele versículo, você está jogando ele para dentro. Mas quando você fala aquele versículo em voz alta, então você está jogando ele para fora. Então você está fazendo o exercício da sua fala, você começa a ouvir aquilo que você mesmo professou para sua vida, aquilo que você mesmo profetizou para sua vida. Então você entra nesse processo. Por exemplo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, que é suave, o meu fardo que é leve.
Então eu começo a meditar nisso, fardo, jugo, ir até ele, estou cansado, caramba, realmente eu estou cansado, olha a vida que eu tenho vivido. Então você começa a pensar no seu dia a dia e começa a trazer aquele versículo pro agora, para aquilo que você está vivendo agora. Então você começa a trazer para a parte meditativa. Essa parte meditativa vai fazer você enxergar as entrelinhas, e é onde nós falamos que esse livro, ele é uma fonte de água que não para de jorrar. E é verdade. Esse livro é uma fonte de água que não para de jorrar. Porque quando você começa a pensar, você começa a meditar nas entrelinhas dele, uma fonte começa a jorrar de dentro desse livro e começa a ir direto para o seu interior. E então você começa a ter a ideia da mudança da sua vida. Porque essa fonte começa a retirar de dentro de você toda a sujeira, toda a impureza, tudo aquilo que te impede de enxergar algo novo, tudo aquilo que te impede de enxergar algo maravilhoso, que impede de você de apreciar o agora, de apreciar a vida, de prestar atenção nos mínimos detalhes que você não tem prestado atenção. Quando você vai jantar ou quando você vai almoçar, você já parou para prestar atenção no sabor do alho que foi temperado aquele arroz, no sabor do alho que foi temperado aquele feijão, talvez? Você já parou para pensar na quantidade exata de sal que foi colocado para deixar aquela comida no tempero certinho? Ou a quantidade de açúcar ideal que deixou o suco da maneira perfeita? Da maneira que você gosta de tomar o suco? Ou você simplesmente para e come rapidamente porque você está com pressa, porque você tem que fazer tudo correndo? Meditar é pensar no agora, meditar é viver o agora e é fazer exatamente isso com as escrituras, trazer ela pro agora, trazer ela para a sua vida. E então nós partimos para o quinto nível. O quinto nível é o nível da revelação. E que nível é esse da revelação? Moisés estava morto. Em Josué 1, versículo 8, Moisés estava morto e Deus dá uma instrução para Josué. E a instrução é a seguinte: não cesse de falar. Preste atenção, o que próprio Deus falou para Josué. Não cesse de falar deste livro. Antes medita nele, de dia e de noite. Olha só, ele falou, não para de falar. Ou seja, para fazer isso, você precisou passar pela leitura. E se você passou, tá no nível da meditação, você passou pela audição. Você escutou aquilo que você mesmo falou. E então ele fala, ele já vai lá para frente. Ele fala assim, ó, não cesse de falar. Antes, medite nele, de dia e de noite. E aqui vai a grande chave, para que você seja próspero, para que tudo suceda bem na sua vida. Olha que maravilhoso. Aí está a parte da revelação. Esse é o quinto nível. É o nível onde esta palavra ela começa a guiar o seu dia a dia. Ela começa a guiar a sua mente. E aí é quando nós falamos que quando você vive a Bíblia, quando você vive as instruções de Deus, é totalmente diferente quando você apenas lê a Bíblia. Ler a Bíblia era um nível. Quando você recebe revelações, é um outro nível. É um nível de ser completamente guiado por ela. Eu te entreguei aqui 5 níveis para que você comece agora a pensar em qual nível você está. Se você nunca leu a Bíblia, se você nunca pensou nela, eu te convido a começar a ler a Bíblia. E se eu pudesse te dar um conselho, eu te daria um conselho para começar a ler os 4 evangelhos. Começa lendo Mateus, Marcos, Lucas, João. Por quê? Porque esses 4 evangelhos, eles vão falar a respeito de Jesus. E ele é a própria vida. As palavras dele vai saltar no seu coração. E quando você começar a meditar naquilo que ele falou na Bíblia, começa a prestar atenção nas frases de Jesus,
vai sendo criado um rio de dentro de você que vai tirar todas as impurezas e vai tirar todas as barreiras que estavam impedindo você de apreciar aquilo que você tem de melhor nessa vida. Então você vai chegar na parte da revelação ao ponto de que as palavras dele irá guiar você para aquilo que você precisa viver e você vai apreciar melhor essa vida que está esperando você para ser vivida. Antes de você sair desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha, dá aquele joia, fica com a gente e nós teremos mais vídeos como esse. Compartilha para mais pessoas. Se você quiser comentar algo aqui, seja de bom, seja ruim, mas que possivelmente venha acrescentar algo com a gente ou para que a gente venha comentar em cima, fica à vontade. Fica com Deus, que esse vídeo possa ter abençoado você.